Olá, o meu nome é Fabiano, esse é o canal Protagonista e aqui nós conversamos sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos conversar sobre como conviver com pessoas difíceis. Você notou que às vezes basta 5 a 10 minutos ao lado de uma pessoa difícil para aquilo estragar o nosso dia? Aquele colega que reclama de tudo, aquele familiar que só contraria você, que só vê defeitos nas suas atitudes, aquele amigo que só dá trabalho. Isso muitas vezes é cansativo, isso muitas vezes é exaustivo. Mas e se eu te disser que essas pessoas não estão no seu caminho para te fazer mal, mas sim para te treinar, para ajudar a você se aperfeiçoar? A verdade é que ninguém te conta que a grande evolução emocional que a gente tem não está numa meditação, mas sim no convívio com pessoas difíceis, com pessoas complicadas. Meditar é importante. Consultar um terapeuta é importantíssimo. Mas ao meditar, eu estou me harmonizando. É muito bom. Ao me consultar com um terapeuta, também é muito importante, pois ele vai me ajudar a ver as coisas de uma outra perspectiva. Ele vai me capacitar para isso. Mas a verdadeira evolução é quando a gente sai da teoria para a prática. É no convívio. O que vamos conversar hoje vai te auxiliar a ver as coisas de uma nova perspectiva e trazer a paz que você merece. Mudar a visão sobre as pessoas que nos cercam é o primeiro passo para retomar o controle emocional. Meus amigos, não existem maus exemplos. Existem exemplos daquilo que eu quero para mim e exemplos daquilo que eu não quero para mim. Conviver com pessoas que pensam iguais a mim, conviver com pessoas harmonizadas, conviver com pessoas que estão equilibradas, é bom, serve de exemplo. Mas conviver com pessoas difíceis, conviver com pessoas que são arrogantes, conviver com pessoas que nos dificultam a caminhada, está exatamente aí o aprendizado. Conviver com pessoas difíceis não quer dizer que eu tenha que aceitar os abusos, mas entender que eu não consigo modificar o outro, mesmo que isso seja para melhor. Às vezes nós convivemos com pessoas que, olhando de fora, parece que a vida delas é tranquila. Eles poderiam fazer diferente, eles poderiam ter mais paz, eles poderiam ter uma vida mais leve, mas parece que optaram por um aprendizado pesado. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes essas pessoas lidam com frustrações, com traumas, com mágoas já escondidos, que diz respeito a eles. Acaba refletindo no nosso convívio? Sim. Mas muitas vezes as pessoas não são diferentes, não é porque elas não queiram, mas porque elas não conseguem. Quando você entende que muitas vezes a outra pessoa está passando por problemas que não consegue administrar, se vê envolto em situações difíceis de passar, sob uma enorme pressão emocional dele mesmo, a gente entende que muitas vezes aquelas atitudes não são um ataque pessoal, que muitas vezes aquele comportamento, muitas vezes duro e áspero, é um pedido de socorro disfarçado. É como inconscientemente eles não conseguem conviver com aquilo e tentam ou afastar as pessoas que amam ou buscar esse tipo de atitude, porque algo dentro deles está fervilhando. Identificar esse tipo de comportamento ao nosso redor não é difícil. Tem 3 tipos básicos de pessoas que complicam a sua vida e complicam a nossa. O primeiro é o crítico crônico. Para ele nada está bom. Ele consegue encontrar um problema para cada solução que você arranja. Tudo está ruim e se não está ruim, vai ficar ruim. Então nada para essa pessoa está bom. Por quê? Porque ela não está em paz com ela mesma. Algo dentro dela não está bem e isso reflete no seu exterior. É a teoria do dedo quebrado. A pessoa, onde ela encostava no próprio corpo, doía. Não que o corpo estivesse doendo, o dedo estava quebrado. E onde encostava, doía. Então, muitas vezes, ao nosso redor, tem pessoas que estão com o seu emocional quebrado. Eles não nos atacam porque merecemos ou querem castigar a gente. É porque eles estão quebrados. O segundo, acho que todo mundo já conviveu com alguém assim. O sugador de energia. A vítima do mundo. Tudo acontece orquestrado para que eles sejam prejudicados. Eles têm sempre uma lamentação a fazer de algo pessoal. Muitas vezes a gente os ouve para que eles desabafem. Usam o nosso ouvido como um depósito de lamentações. Todos os dias eles têm as mesmas reclamações, as mesmas lamúrias. Acabam sugando a nossa energia. A gente acaba se tornando uma muleta emocional para sempre desabafar a mesma coisa. A partir do momento em que a gente auxilia, mas a gente começa a impor limites, a pessoa se obriga a lidar com as suas próprias questões, a assumir as suas responsabilidades,
coisa que ele delega aos outros, porque os outros têm sorte, porque eu nunca tenho oportunidade, porque nunca chega a minha vez. Quando na verdade, ao desperdiçar essa energia se lamentando, ele poderia estar usando essa energia para se melhorar. E terceiro é o provocador. Aquele que tem sempre um sarcasmo, uma ironia, uma piada de mau gosto, ou usa o próprio silêncio para que a gente se sinta culpado. Ele faz um teatro, ele provoca, ele manipula com o objetivo da gente ficar mal. E como a gente evita isso? Estabelecendo limites. Você não precisa encontrar com essa pessoa toda hora. Você não precisa entrar em contato o tempo inteiro. Você não precisa responder às mensagens que elas enviam imediatamente. Diga não. A proximidade é desnecessária, mas sem criar conflitos. Não seja áspero, não seja rude, não imite o comportamento deles. Mas se posicione com carinho, com respeito, mas se posicione. Dê limites. O seu tempo e sua energia são os bens mais preciosos. Não desperdice. Tá, mas e quando não dá para evitar? Quando a pessoa difícil é meu chefe, é o colega de trabalho do lado, é meu pai, é minha mãe, é algum outro familiar, é a pessoa que eu amo. Como a gente faz? É aqui que entra a inteligência da convivência para manter o seu equilíbrio e o bem-estar. A regra de ouro é: não morda a isca. Quando alguém nos trata com aspereza, com ironia, com rancor, e a gente toma uma atitude agressiva, nós estamos validando a atitude dele. Nós estamos dizendo: tá vendo? Tá vendo como tu é? Não posso falar nada, tudo te ofende. Ou seja, a pessoa provoca, a gente morde a isca e aí nós damos argumentos que justifiquem aquelas atitudes. Então, a receita secreta: não morder a isca. Responda com naturalidade, dizendo assim: não, eu entendo o teu ponto de vista. E troque de assunto. Fale de alguma coisa que alegra a pessoa. Desarme ela pelo bom humor. Fale de alguma coisa que ela gosta. Faça com que ela saia daquela corrente mental negativa, lembrando de outra coisa. Troque o assunto. Salve o seu equilíbrio emocional. Nenhuma discussão inútil mereça que você perca uma noite de sono. Meus amigos, agora a parte mais importante do vídeo. Precisamos fazer uma pergunta bem corajosa. Será que eu não estou me tornando uma pessoa difícil também? Muitas vezes, de tanto conviver com um ambiente hostil, em que a gente tem que se defender, nós acabamos imitando, incorporando o comportamento do outro sem a gente perceber. A gente começa a responder com ironia, a gente perde o respeito, a gente julga sem a pessoa abrir a boca. É como se eu fosse: eu vou ter que visitar aquela pessoa, eu sei como ela vai agir comigo, eu sei o que vai acontecer, então eu já estou sentindo antes de chegar lá. Aquele meu colega de trabalho, aquele chefe, aquele familiar, aquela visita que eu preciso fazer. Então a gente já vai sobrecarregado ao ambiente, sem mesmo dar chance para ver se a pessoa está começando a mudar, sem incentivar a mudança. Nós já vamos lá para reagir. Olhe para dentro. Se você está no centro da discussão, se você sente que as pessoas estão começando a se afastar de você, pare e pense. Será que numa dessas, de tanto ver aquele comportamento, eu não estou inconscientemente adotando o mesmo comportamento? Ou seja, sendo agressivo com o agressivo, sendo irônico com o irônico, eu não estou apenas espelhando aquele comportamento? E isso está me fazendo mal e eu não estava percebendo? Meus amigos, o objetivo dos nossos vídeos aqui não é apontar dedo, não é julgar, mas a gente ver de outras perspectivas coisas que a gente não estava percebendo. Desenvolvimento emocional não é viver num mundo onde está tudo bem, onde todos são perfeitos e gentis. É sobre construir uma estrutura emocional interna tão resistente, tão sólida, que a tempestade do outro não me atinja. Se você, por algum motivo, precisa conviver com uma pessoa difícil, veja se aquele comportamento não é um pedido de socorro disfarçado. Aquela atitude irônica, aquela atitude grosseira, dela se sentir e se ver superior, não é apenas um meio de mascarar o próprio estado em que ela está. Tentar se ver superior, criar uma ilusão de que ela está acima de tudo pela arrogância, pelo sarcasmo, quando na verdade dói ela olhar para ela mesma. Muitas vezes ela só precisa de um contato. Muitas vezes ela só precisa de um auxílio. Converse com ela. Demonstre interesse. Fale de coisas que ela gosta. Lembre de coisas que vocês viveram juntos, caso você seja um familiar. Ou fale sobre alguma coisa para esse colega de trabalho que ele já te falou que gosta. Muitas vezes as pessoas só precisam de um pouco mais de atenção. Então, meus amigos, vamos em frente.
aprendendo com esses professores de paciência. E se você tem alguma dica de como não perder o equilíbrio, se você tem alguma manha, alguma estratégia que você desenvolveu, deixa nos comentários. O seu conhecimento pode auxiliar outras pessoas que estão no processo de busca por esse conhecimento. Compartilhar a sua experiência auxilia quem ainda está no processo também. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a ver as coisas de uma perspectiva mais leve, deixa o seu like. Encaminhe esse vídeo para um colega, um amigo, alguém que esteja precisando encontrar um caminho também. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide-se, você merece.